Olá, meu nome é João e hoje a gente vai fazer uma apresentação sobre a responsabilidade social das empresas. Os integrantes do grupo são Nathan, o Henrique, eu e o Jefferson. Pode passar. Para começar, a gente vai abordar alguns conceitos relacionados à responsabilidade social. E tem 3 conceitos principais. De acordo com a Comissão das Comunidades Europeias, é um conceito em que as empresas integram preocupações sociais e ambientais nas suas operações de negócio e na sua integração com seus stakeholders em uma base voluntária. Já de acordo com o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, o comprometimento das empresas a responsabilidade social é o comprometimento das empresas em contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável, trabalhando com empregados, suas famílias, a comunidade local e a sociedade em geral para melhorar sua qualidade de vida. Pode passar. Uma outra definição, já de acordo com a Norma Internacional de Responsabilidade Social, que é a ISO 26000, é que a responsabilidade social é o desejo da organização de incorporar considerações socioambientais em seus processos decisórios e se responsabilizar pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente. Isso implica um comportamento transparente e ético que contribua para o desenvolvimento sustentável, leve em conta os interesses das partes interessadas, esteja em conformidade com as leis aplicáveis e seja consistente com as normas internacionais de comportamento, que seja integrado em toda a organização e seja praticado em suas relações. Próximo. Além disso, a gente tem muitos termos diferentes sendo utilizados para se referir à mesma coisa que a responsabilidade social ou coisas parecidas. Esses termos geralmente são responsabilidade social corporativa, responsabilização social corporativa, ética empresarial, gestão dos stakeholders, sustentabilidade corporativa, cidadania corporativa. O uso desses vários termos diferentes acaba gerando mal-entendidos e confusões. Pode passar. De acordo com os autores especialistas no assunto, Schwartz e Carroll, eles alegam que existe dificuldade em entender esses vários termos, porque várias vezes eles são usados como sinônimos pela comunidade acadêmica e pela comunidade empresarial. Isso faz com que seja difícil entender esses termos e a relação entre eles. Porém, apesar da gente ter essa grande quantidade de termos e esses diferentes conceitos, a gente pode analisar cada um deles e a gente vê que, apesar disso, a maioria das definições da responsabilidade social são congruentes. Olá, eu sou o Nathan e vou falar um pouquinho sobre a história da responsabilidade social. A responsabilidade social empresarial pode parecer um tema simples e de fácil compreensão. Porém, ao nos aprofundarmos nele, é possível entender que ele tem um contexto histórico e uma importância muito grande para a nossa sociedade atual. Bom, a história da responsabilidade social tem 4 etapas que se baseiam na economia. Seriam as etapas da economia exploratória, agrícola, escambo e monetária. Mas como é que essa história toda de economia pode afetar alguma coisa relacionada às empresas? Bom, vamos lá. Nos primórdios da humanidade, nós possuíamos uma economia exploratória, que utilizava todos os recursos naturais existentes para suprir as necessidades do homem. Sendo assim, uma hora os recursos chegavam ao seu fim e se tornavam escassos. Após isso, o homem passou a perceber que precisava cultivar isso para não ter fim, não passar fome e não morrer. E aí começou a surgir a economia agrícola, uma economia que se importava um pouquinho mais com o meio ambiente, onde eles plantavam e tudo que eles plantavam eles comiam. Passado algum tempo e com as sociedades crescendo, as civilizações crescendo, eles acabaram percebendo a prática do escambo. Como que funcionava a prática do escambo?
Muitas pessoas prestavam serviços, né, no caso serviços de plantação e colheita e de pastagem também. Muitas pessoas tinham pastos, tinham vacas, cavalos, e um oferecia serviços para o outro. Olha, eu te dou isso daqui em troca dos seus serviços nisso daqui. E com isso foram surgindo as classes de empregos, digamos assim. Existiam os pastores, os padeiros e tudo mais. E por fim, nós tivemos a economia monetária. A economia monetária foi quando o homem passou a perceber que essa sua prática de escambo, de troca, poderia ter algum valor. Não simplesmente uma prática de prestação de serviços em troca de outro serviço. Dessa forma, eles passaram a cobrar por estes serviços, eles passaram a exigir moeda por conta de serviços. Moeda não propriamente dita como pecúnio, mas sim como algo de troca, algo de valor, por exemplo, metais preciosos, temperos ou algo do tipo que pudesse ser usado como troca para isso. Bom, ok, tudo bem, entendemos como funciona essa questão da história da responsabilidade social. Mas o que isso daí influencia? Ainda assim não está muito claro. Um jeito de explicar isso é: com a economia monetária, as empresas foram surgindo. E logo no início, não existia nenhuma lei, não existia legislação, não existia ninguém que regulasse isso. O papel que essas empresas influenciavam na sociedade, tudo que elas refletiam na vida dos trabalhadores e do meio ao qual estavam inseridas. Porém, com o passar do tempo, foram percebidas que os trabalhadores não tinham direitos propriamente ditos e escritos, positivados, digamos assim. Também foi percebido que as empresas acabavam usando os recursos naturais existentes sem que ninguém controlasse isso, de modo que elas podiam usar da maneira como bem queriam. E isso acabava afetando o meio ambiente. Daí também surge a ideia de responsabilidade social ambiental, certo? E aí, com o crescimento dessas empresas e da economia, acabaram surgindo os casos de não remuneração, trabalho escravo ou trabalho análogo à escravidão. E aí também surgiu a necessidade de leis para responsabilizarem as empresas e organizações quanto a isso. Então, com isso, a responsabilidade social passou a ser um fato muito importante. Não algo simplesmente para a empresa colocar no site dela, e sim para ela demonstrar todo o papel que ela exerce perante a sociedade. Não só uma prestação de contas, de doação ou de contribuição com um projeto social, e sim com tudo que ela tem consciência de ter influência ou de ser influenciada. Se trata de uma consciência de tudo que essa empresa é capaz de fazer e afetar, atingir, seja positivamente ou negativamente. E por isso nós precisamos ter essa ideia de responsabilidade social, criar isso cada vez mais na nossa cabeça, nas nossas mentes, cobrando isso das empresas, para que não caia no esquecimento, porque senão o fato que fez com que a responsabilidade social se tornasse importante, se tornasse presente na vida dos trabalhadores e das pessoas de uma sociedade, vai ser o mesmo fato que vai fazer deixar de existir, se esse fato não for valorizado. Se nós esquecemos a importância da responsabilidade social, então toda a questão de falta de remuneração, jornadas de trabalho excessivas, desvalorização do meio ambiente, voltará a surgir. Inclusive, nós vemos isso em algumas empresas. Empresas essas que aproveitam da vista grossa, ou empresas essas que aproveitam de falta de fiscalização, acabam não remunerando os funcionários da maneira que deveriam, acabam descartando poluentes no meio ambiente, e aí, quando, digamos assim, a bomba estoura, nós percebemos que, opa, peraí, ninguém estava olhando para isso. Então, devemos criar cada vez mais essa consciência de classe quanto à responsabilidade social e o papel que as empresas infringem no nosso mundo. Pode passar. A relevância da responsabilidade social para a área de TI. Normalmente, as pessoas têm uma ideia, lógico, uma questão do senso comum também, de que o profissional de TI é um cara de óculos sentado atrás de uma mesa, que não faz nada da vida, come batatas chips e faz softwares. Mas não. Nós não podemos deixar esse conceito permanecer nem se permear na nossa sociedade. E também nós temos que conscientizar o profissional de TI que ele não é um cara simplesmente que desenvolve softwares ou que cria programas, faz processos ágeis, implementa esses processos na empresa. Não. O profissional de TI, ele é um cara
da tecnologia da informação, ou seja, ele ajuda a moldar o mundo quanto à informação. Ele tem que entender o seu papel, não só dentro da empresa, mas dentro da sociedade, dentro do mundo. Cada ação que ele tomar ali pode refletir para afetar a vida de terceiros. Então, por exemplo, antes de entrar numa empresa, o ideal seria que os candidatos olhassem um pouquinho o site da empresa e falassem: opa, peraí, eu me identifico com essa empresa. Ou, opa, peraí, eu já não me identifico com essa empresa aqui. Eu não estou vendo nenhum papel de prestação social, eu estou vendo muita reclamação de processos trabalhistas, de falta de valorização dos funcionários. Não, eu estou vendo que essa empresa aqui não se importa com o meio ambiente, sabe? Nós devemos sempre criar essa consciência. Por exemplo, nós devemos nos atentar às empresas que adotam práticas como a de contratações de freelancers. Ah, ok, você vai ser contratado como freela ou como pessoa jurídica, seu salário vai ser maior. Mas, na realidade, em algumas vagas, se nós pararmos para analisar o salário mensal de uma pessoa contratada como pessoa jurídica, PJ, e uma pessoa que seria contratada como CLT, lá no fim do ano, a conta do CLT, o CLT pode ter ganhado mais benefícios do que o PJ, sem contar que o PJ está abrindo a mão de muitos dos seus direitos, como fundo de garantia, entendeu? E isso daí também é descartar tudo que foi conquistado com a CLT em 1943, a Consolidação das Leis Trabalhistas. A CLT veio para assegurar o direito dos trabalhadores, veio para fazer com que não houvessem mais, ou pelo menos tentar reduzir casos como esse, do trabalhador acabar vendendo sua força de trabalho de maneira excessiva e não ser remunerado ou justificado como tal. Bom, então é isso que eu tenho para dizer, que devemos sempre abrir os nossos olhos para isso, não nos deixar enganar por um salário atrativo, entre aspas, porque na verdade, no fim das contas, pode ser que ele seja atrativo, mas seja uma emboscada, e entender esse papel do gestor de TI, esse papel do profissional de TI, e ele também tem que entender um pouquinho sobre o papel que essa empresa vai exercer no mundo. Olha, eu vou desenvolver um software para isso, isso e isso, mas isso daqui é ético? Isso daqui vai afetar a vida de alguém negativamente? Isso daqui está prejudicando alguém? Eu estou fazendo isso daqui em detrimento de outras pessoas? Se a resposta for sim, o ideal seria que esse profissional não passe perto dessa empresa. Pelo contrário, seria boicotar, digamos assim. Seria esse profissional não só deixar de se candidatar para essa empresa, como conscientizar os demais sobre isso. Só isso, muito obrigado. Olá, eu sou o Jefferson e eu vou falar sobre as ferramentas tecnológicas utilizadas no quesito da responsabilidade social. Essas ferramentas tecnológicas, elas têm como principal objetivo auxiliar as empresas a auxiliar nos processos internos e externos sobre as responsabilidades sociais, principalmente quando se trata das diretrizes, como o João já tinha dito, da ISO 26000, que é uma diretriz que prevê algumas regras, alguns comportamentos que a empresa deve ter para ser considerada uma empresa boa quanto à responsabilidade social. Essas ferramentas, elas ajudam automatizando esses processos, gerando relatórios e dando feedbacks para a empresa que não poderiam ser, ou melhor, teriam um custo muito alto se a empresa fosse correr por conta própria atrás disso. Por isso que essas ferramentas são importantes. Uma dessas ferramentas é a Soft Expert Excellent Suite, e ela tem como principal objetivo auxiliar no cumprimento da ISO 26, diminuindo os riscos e os custos operacionais para isso. Ela faz isso através do engajamento dos colaboradores e da integração da equipe com projetos padronizados. Essa padronização dos projetos são importantes justamente porque isso dá uma base mais fixa e mais estável para a empresa seguir um caminho para o cumprimento dessas várias diretrizes da ISO 26000. Como consequência, como benefício, essa ferramenta ela simplifica a gestão para a empresa seguir essas regras da ISO 26000, e ela também melhora, portanto, né, o relacionamento da empresa com os seus clientes e com todo mundo que está envolvido com essa empresa, inclusive com a sociedade em geral, né? A empresa fica com uma visão,
uma aparência mais bem vista pela sociedade. Olá, eu sou o Henrique e eu vou falar sobre a ocorrência na mídia de empresas cumprindo... calma aí. Olá, eu sou o Henrique e eu vou falar sobre a ocorrência na mídia relacionada à responsabilidade social. Um dos principais critérios que as empresas buscam cumprir é o ESG, que se trata da governança ambiental, social e corporativa, né? Ela se refere a 3 fatores centrais na medição de sustentabilidade e impacto social de um investimento em uma empresa ou um negócio. É um conjunto de valores e critérios éticos que serve como guia para o que uma empresa produz, fazendo com que ela leve em consideração questões ambientais, sociais e de governança corporativa, como bem diz a sigla, auxiliando na determinação do desempenho dessas empresas. Isso traz diversos benefícios para empresas, além de serem bem mais cotadas pelos consumidores, como diz um estudo realizado pela Union mais Webster, uma empresa norte-americana, que apontou que 87% da população brasileira prefere comprar produtos e serviços de empresas sustentáveis. E desses 87%, 70% dos entrevistados afirmam que não se importam de pagar um pouco mais por isso. Além desses benefícios dos consumidores, isso também diminui o risco de investimento nas empresas, o que atrai investidores que confiam mais em empresas que se relacionam com o seu ambiente de forma mais exemplar, mais agradável. Pode ir para o próximo, por favor. Um exemplo de empresa com foco na sustentabilidade é a Speak Brasil, uma subsidiária da Speak, né, empresa chinesa. A empresa se tornou associada do Instituto Ethos, que é uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, cuja missão a Ethos tem a missão de mobilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando parceiro na construção de uma sociedade justa e sustentável. E dessa forma, a Ethos e a Speak juntas podem se apoiar na mensuração do desenvolvimento da Speak, desenvolvimento de iniciativas voltadas para a produção de energia sustentável e bem-estar das comunidades que a Speak está instalada. Como a Speak é uma empresa é uma subsidiária da Speak da China, ela tem ela trabalha, né, na usina hidrelétrica de São Simão, onde a empresa opera 2 parques eólicos, que é o Vale dos Ventos e o Milênio. Pode ir para o próximo. Outra empresa que se destacou muito como a melhor empresa da União Europeia e possui a maior pontuação entre 2.000 empresas que empregam mais de 500 pessoas na França, tendo até 81,9 pontos dos 100 possíveis, é a Vetoquinol. Esse é mais um exemplo de uma empresa que se destacou no cumprimento de suas responsabilidades sociais, sustentáveis e éticas com a sociedade. Próximo. Essa foi a nossa apresentação sobre responsabilidade social nas empresas. Muito obrigado.